No livro de Ezequiel, capítulo 28, do versículo 11 até o versículo 15, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O beliro, o ônix, o jaspe, o safira, o carbúnculo e a esmeralda, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim, criado. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Maravilhoso querubim. Mas, o que ele quis ser? Aquilo que Deus não tinha planejado para ele. O que você quer ser de importância, de destaque, de pódio? Aquilo que o Senhor não planejou para você. Quem sabe um destaque entre os seus amigos, você ser o mais. Porque o homem, até na desgraça, ele quer ser mais desgraçado do que o desgraçado. Você quer ver uma experiência, um fato simples. A pessoa diz: olha, a minha saideira foi meia dúzia de cerveja. O outro fala: e a minha então? A minha foi uma dúzia. Eu cheguei em casa, eu não consegui abrir a porta da minha casa, porque eu estava tão alterado, tão bêbado, tão chapado. Aí o outro diz: e eu então? Cheguei na porta da minha casa, eu vomitei, eu caí ali, dormi ali na porta da minha casa. Essa é do meu apartamento. Amanheci ali, no meio do meu vômito. E significa um exemplo simples demais. Mas o homem, até na sua desgraça, ele quer ser mais do que o outro. Então, esse daí é um síndrome de quem? Desse querubim que Deus tinha criado. Ele seria o guarda, seria aquele que um local de glória de Deus através da beleza dele, daquilo que o Senhor equipou esse querubim. Mas esse querubim resolveu querer ser aquilo que Deus não planejou para ele. No livro de Isaías 14, versículo 12: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu,
Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens. Aí está a chave. E serei semelhante ao Altíssimo. Deus tinha criado o querubim para ser uma criatura, não ser semelhante a Deus. Eu subirei, eu subirei, eu subirei, eu subirei. Não é uma questão de você estar num posto no seu trabalho e querer e almejar um posto acima. Isso não tem nada de errado. Nada de errado nisto. Você querer ser o empregado da sua empresa de destaque pelo trabalho executado e respondido às aspirações do seu patrão, do seu chefe. Não tem problema nisso. O problema é quando chegar lá, achar que é muito melhor do que todo mundo. Arrogante, soberbo, presunçoso. Eu sou o cara. Você sabe quem eu sou? Essa é a posição do querubim. Ele quis ser semelhante a Deus. Deus não tinha nos seus propósitos que esse querubim fosse semelhante a Deus. Mas Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E colocou no jardim do Éden. E lá em Gênesis 3, ele diz assim: Satanás disse ao homem que foi criado à sua imagem e semelhança. Ele diz assim: como Deus sereis. Deus planejou que o homem fosse Deus? Semelhante a Deus. Não ser Deus. Dono do seu próprio nariz, autossuficiente, da sua soberba. Eu não preciso de Deus, porque eu sou Deus. Essa é a proposta de Satanás para o ser humano, para o homem. E isso perdura até nos nossos dias. Ser importante. E ser reconhecido na sua importância. Ser importante na sua família, ser importante na sua empresa, ser importante na sua comunidade, onde você congrega. Não tem problema, desde que isso não faça de você um arrogante, um soberbo. Agora, olha o inverso, trocando os papéis. Queria, eu subirei e subirei, estabelecerei o meu trono acima das mais altas nuvens. Grandeza, soberba, importância. Quanta gente sofre quando não é cumprimentado. Quanta gente sofre, amargurado, porque não foi convidado para um aniversário, alguma coisa. A pessoa fica se remoendo. Por quê? Porque ela se julga como não fui lembrado. E por que deveria ser lembrado? Olha o que o Senhor ele nos ensina em Filipenses capítulo 2, ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Filipenses 2, versículo 5, ele diz assim: tende em vós a mesma mentalidade, tende em vós o mesmo sentimento. Tem uma tradução que diz também: tende em vós o mesmo despreendimento. Mesmo que tenha direito
Não fica reivindicando este direito. E se esse direito que nós julgamos, ele não vem, nós ficamos frustrados, magoados, ressentidos, sofrendo. E dói por dentro. Aí o Senhor Jesus Cristo, ele diz, tende em vós a mesma mentalidade, mesmo desprendimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não se agarrou na posição, e ele é Deus. É Deus e sempre será Deus, o Senhor Jesus Cristo. Mas aqui, quando ele se manifestou carne humana. Foi 100% homem, 100% Deus, mas não usou a posição de Deus. E nem se colocou na posição que ele tinha todo o direito. Portanto, se ele tomasse essa posição, é direito dele, era Deus, mas não usou dessa posição. Antes, a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado. Ele se esvaziou. Esvaziando do quê? Da posição de Deus que sempre teve para misturar com o homem pecador, sendo que ele nunca pecou. 1 Pedro 2,22, ele nunca pecou, mas se misturou com o pecador, como eu e você. Ele desce. O outro queria subir. O Senhor Jesus Cristo, ele desce. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. Perante todas as pessoas ele foi humilhado, mas ele foi humilhado perante o entendimento das pessoas, porque ele se ofereceu como alvo de humilhação. Ele se humilhou, ele não foi obrigado a se humilhar. Ele se humilhou, tornando obediente até a morte e morte de cruz. Ele só desceu, servo, homem, se colocou numa posição de se humilhar, se ofereceu para a humilhação. Ele só desceu. E ele foi obediente. João 4,34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Realizar a sua obra. E ainda ele diz, até aqui, obediente até a morte e morte de cruz. Faço uma pergunta para você, gostaria que você, se possível, faça um comentário. Inscreve no canal se você não estiver inscrito. O que mais ficou forte em você sobre a sua vida? Sou semelhante a Satanás? Grandeza? Status? Pódio? Reconhecimento? Ou como o Senhor Jesus Cristo? Se for o caso, eu vou me colocar como humilde. Quando for o caso, eu vou ser servo. Jesus Cristo não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos. Servir, se oferecer, ser obediente. Uma pessoa não tem relacionamento com Deus Pai se não for também através da obediência. Como um filho, se ele é
não é obediente aos seus pais, ele tem uma dificuldade tremenda em se relacionar com seus pais. Porque é rebelde, desobediente, autossuficiente, soberbo. Agora, quando a pessoa se coloca em obediência, como eu não vou obedecer o meu Deus, sendo que aquele que eu digo que é meu Senhor e meu Salvador e habita em mim, foi obediente até a morte. E morte de cruz. Quem é você? De fato e de verdade.